Cal, conta um pouco pra gente a respeito dessa briga, né, dessa treta de Paulo com Pedro, né, que ele registra aqui. Então, eu toquei um pouquinho antes nesse assunto porque tem a ver, né, com o que a gente está falando. Pedro já era chamado de cabeça, né? Seria o mais Papa. equivalente que teríamos de papa. Então não é à toa que Paulo conta aqui as diferenças dele exatamente com Pedro. E Pedro, ele merecia esse posto, se a gente puder falar em termos de merecimento, porque Jesus o tinha escolhido. Ele foi o único dos 12 discípulos que teve fé suficiente para andar em cima da água. Depois afundou, mas antes andou. É uma coisa que nenhum dos outros jamais teve a coragem de Acontece, fazer. Então, acontece com qualquer surfista, né? pois é, ele tinha essa fé, mas também tinha essas dificuldades, né? Deus precisou mandar aquela visão lá de animais considerados impuros por 3 vezes, até para preparar ele para falar para os gentios, abrir a porta da salvação para os gentios. Quer dizer, era uma coisa difícil no coração dele. E isso já aconteceu de novo aqui no caso que ele conta em Gálatas, né? Quando chegou o pessoal enviado por Tiago, aí o Pedro começou a ficar só entre os cristãos judeus e não com os gentios. Por quê? Porque o judeu não pode comer com os gentios. Eles têm a ideia que nós temos, que a gente está aprendendo agora de outro jeito, via pandemia, né, que vai contaminar, então precisa do distanciamento social. Ali não era caso de vírus, mas era um distanciamento por conta da fé. E isso o Antigo Testamento deixa bem claro. Então Paulo estava denunciando Pedro por viver ainda naquela situação específica, como se estivesse no Antigo Testamento. Quer dizer, nós, judeus, salvos, né, porém salvos por Jesus, sabendo que a lei não salva ninguém, como é que você vai querer viver entre os gentios e como judeus? Não dá. Então a cruz de Cristo é que faz essa diferença, que muda da aliança velha da lei, que é boa, não é ruim, não me entendo mal, mas muda para a nova aliança, a aliança no sangue de Cristo, que é o que resolve o problema do nosso pecado. Essa é a diferença, e é por isso que Paulo luta. Não é um embate pessoal, não é uma questão de vaidade, de liderança, é uma questão de estar pregando o Evangelho de Jesus e de repente tudo isso se perder se eles começarem a querer voltar às regrinhas do Antigo Testamento. Então é por isso que ele é tão enfático nesse embate.